Talvez enquanto você ouve estas palavras, uma parte de você já comece a relaxar um pouco. E talvez outra parte ainda resista, ainda queira entender, ainda queira controlar. E tudo bem, porque em algum lugar dentro de você, algo mais profundo começa a despertar. Você sabe, todos nós sentimos insegurança. Às vezes ela aparece como um pensamento, às vezes como uma sensação no corpo, um peso no peito, uma dúvida leve, um medo antigo. E é curioso, não é? Porque quanto mais tentamos afastá-la, mais ela parece voltar. Carl Jung dizia que tudo o que negamos em nós mesmos acaba nos dominando. E talvez a insegurança seja justamente isso. Uma parte esquecida de você pedindo para ser reconhecida. Você não precisa forçar nada agora. Apenas permita-se ouvir. Porque enquanto você escuta, seu inconsciente já entende o que precisa entender. A insegurança não é um erro, nem um defeito. Ela é uma mensageira. Um sinal de que há partes de você esperando para serem vistas, amadas, integradas. Jung chamava essas partes de sombra. E a sombra é simplesmente tudo o que deixamos de olhar. Às vezes são memórias antigas, às vezes emoções que não soubemos lidar, às vezes sonhos que foram guardados por tanto tempo que quase esquecemos deles. E talvez, ao pensar nisso agora, você comece a se lembrar de algo, de algum momento em que se sentiu pequeno, inseguro, mas mesmo assim continuou, porque há algo em você, algo que sempre soube seguir em frente. À medida que você vai lembrando, talvez comece a perceber que a insegurança não é um obstáculo, é uma porta. E como toda porta, ela se abre quando você tem coragem de tocá-la. Muitas pessoas passam a vida tentando parecer fortes. Vestem máscaras, constroem personas, mostram apenas o que acham que o mundo quer ver. Mas no fundo, há uma parte que sabe que isso cansa. E essa parte, silenciosamente, deseja algo mais verdadeiro. Jung dizia que o objetivo da vida não é ser perfeito, mas ser inteiro. E ser inteiro é permitir-se sentir tudo, inclusive a insegurança. Talvez neste momento você possa começar a se permitir sentir o que está aí, não para se afundar, mas para se libertar. Porque quando você reconhece o que sente, o sentimento muda. É como observar uma criança assustada. Você não briga com ela por ter medo. Você apenas a acolhe. E é curioso como, ao fazer isso, ela se acalma. Você pode fazer o mesmo com a sua insegurança. Pode simplesmente reconhecê-la. Sim, eu te vejo. Você faz parte de mim. E nesse instante, algo muda. Porque aquilo que é visto com amor não precisa mais gritar. Jung falava que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. E talvez seja isso que está acontecendo agora. Um despertar silencioso. Você começa a perceber que a insegurança só existe quando você acredita que precisa ser alguém diferente do que é, quando tenta agradar, se comparar, se encaixar. Mas quando você relaxa e apenas é, a insegurança perde o sentido. Há algo dentro de você que sempre soube o caminho. Uma inteligência profunda, silenciosa, que guia cada passo, mesmo quando você não percebe. Jung chamava essa parte de self. O self é o centro da alma. É a totalidade de quem você é. Sua luz e sua sombra. Suas dúvidas e suas certezas. Suas quedas e suas vitórias. Quando você se reconecta com esse centro, não há mais medo de errar. Porque você entende que cada experiência é parte do aprendizado. Talvez você já tenha percebido como algumas pessoas parecem naturalmente confiantes. Elas não se gabam, não precisam provar nada,
Elas simplesmente sabem. E essa confiança tranquila não vem de fora, vem de dentro. Vem da aceitação. Você também pode acessar essa confiança, porque ela não precisa ser criada. Ela já existe em você. Só precisa ser lembrada. E enquanto você escuta, seu inconsciente vai lembrando de todas as vezes em que você foi corajoso, mesmo com medo. De todas as vezes em que superou o que achava impossível. De todas as vezes em que se levantou, mesmo cansado. Essas lembranças estão aí, gravadas em cada célula, em cada respiração. E agora elas começam a se reorganizar, trazendo à tona uma sensação familiar. A sensação de eu posso. Você pode. E no fundo, você sempre pode. Jung também falava sobre projeções, esse hábito de enxergar fora o que não reconhecemos dentro. Talvez você já tenha sentido inveja ou admiração por alguém confiante. Talvez tenha pensado, eu queria ser assim. Mas o que Jung dizia é que aquilo que você vê no outro já vive em você. A diferença é que o outro apenas reflete algo seu, algo adormecido. E agora, talvez esse algo esteja despertando. Você começa a perceber que não precisa mais se comparar, porque o que é seu está em você. O brilho do outro não apaga o seu, ele apenas te lembra de acendê-lo. E quando você compreende isso, um alívio suave surge, porque a comparação desaparece quando há amor próprio. Talvez, enquanto ouve, sua mente comece a relaxar mais e mais. E talvez seu corpo também sinta esse relaxamento, porque é seguro ser você. Você não precisa provar nada, não precisa se esconder. Você pode simplesmente existir. E isso já é suficiente. Jung dizia que dentro de cada um de nós há uma centelha divina, uma força que deseja se expressar através da vida. E quando você permite que essa força se manifeste, a insegurança se dissolve naturalmente. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um jardim em crescimento. E como um jardim, você também passa por estações. Às vezes floresce, às vezes se recolhe, às vezes chove, às vezes o sol brilha. E tudo isso faz parte. Você não cobra de uma árvore que dê frutos o ano inteiro. E da mesma forma, pode permitir-se estar em cada fase da sua jornada com gentileza. A insegurança é apenas o inverno da alma, o tempo em que as raízes crescem, mesmo que as flores ainda não apareçam. E se você olhar bem, vai perceber que é nesse silêncio que nasce a força. Enquanto ouve essas palavras, algo dentro de você começa a compreender que a autoconfiança verdadeira não é a ausência de medo, mas presença de consciência. Consciência de que você é suficiente, de que não há nada de errado em sentir o que sente, de que cada passo, mesmo incerto, faz parte do caminho. E a cada respiração, essa compreensão se aprofunda. Você começa a se lembrar de que já há luz em você. Mesmo nas partes que julgava sombrias, há algo valioso esperando para ser descoberto. Jung dizia que o ouro da alma se encontra na sombra. Então talvez seja a hora de olhar para dentro com ternura, com curiosidade, com respeito. O que a sua sombra quer te ensinar? O que ela tenta te mostrar quando você sente medo? Talvez ela só queira ser aceita. E quando você aceita, você se torna inteiro. E quando se torna inteiro, não há mais nada a provar. A vida deixa de ser sobre ser o melhor e passa a ser sobre ser real. Você começa a perceber que há um equilíbrio natural em tudo.
Luz e sombra dançam juntas. Insegurança e confiança se completam. Cada oposto existe para revelar o outro. E de repente, você entende. A insegurança nunca foi inimiga. Ela sempre foi um convite. Um convite para mergulhar mais fundo, para se conhecer mais, para amar mais. E quando esse amor acontece, o medo perde o sentido. Há um momento em que a alma encontra paz. Talvez esse momento esteja se aproximando agora. Ou talvez ele já tenha começado sem que você percebesse. Você sente algo mudando. Uma leveza, uma suavidade, um entendimento silencioso. Você não precisa correr atrás da confiança. Ela floresce sozinha, quando você se permite ser quem é. E à medida que o tempo passa, essa sensação cresce. Ela se espalha pelo corpo, pela mente, pelo coração. E talvez você perceba que quanto mais aceita, mais livre se torna. Livre para errar, para aprender, para começar de novo. Porque a verdadeira segurança não é armadura, é uma entrega. É saber que, não importa o que aconteça, você pode confiar em si. Porque dentro de você há uma sabedoria antiga, profunda, amorosa. Ela sempre esteve aí. E agora você pode sentir. Enquanto a sua consciência desperta, a sua insegurança se transforma. E o que antes era medo, agora é aprendizado. O que antes era dúvida, agora é presença. E o que antes era sombra, agora é luz. Você é inteiro. E a partir desse instante, toda vez que a insegurança aparecer, você vai se lembrar. Ela é apenas um lembrete de que há algo dentro de você pedindo amor. E você vai saber como dar esse amor. Porque já aprendeu o caminho. O caminho de Jung. O caminho de Erickson. O caminho da consciência. O caminho de volta para casa. Para dentro de si. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.